Olá, esse é o Ideias Benditas e eu sou o Ronaldo Souza. Eu sou Tatiana Livramento e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante: compaixão duvidosa. E agora que a gente está aqui de volta juntinho, antes da gente começar esse papo, eu quero te pedir para curtir, comentar, compartilhar. A gente está crescendo aos pouquinhos o nosso canal e o seu apoio é super importante. Além do que, a gente adora ver os comentários, a gente se inspira neles, pode mandar um tema para o próximo programa. É muito, muito bacana quando a gente tem a interação de vocês. Bom demais. Não é? E o tema de hoje acho que é um tanto polêmico, não, amiga? Pois é, a gente fica até pensando, né? O que exatamente é compaixão, Rô? Ô, Tati, para mim, às vezes a gente sabe que existe uma certa confusão entre o que é compaixão e o que é dó, né? Ai, Eu, isso. eu, eu me lembro bem de quando eu era novinho que eu falava, tem tanto dó e não sei o quê. E depois, quando eu fui crescendo, em certa oportunidade, uma pessoa falou assim para mim: não é dó. Dó não é um sentimento bonito, não é um sentimento legal, não é um Uhum, sentimento que vai ajudar o outro. Já a compaixão é o contrário disso. A compaixão tá muito ali com a empatia, né? uhum. Na questão de se colocar no lugar do outro, mas é também querer olhar para o sofrimento do outro, para a situação da outra pessoa e querer que ela saia daquela situação. É a intenção genuína de diminuir o sofrimento do outro, né? E eu Exatamente. acho que exatamente o que você falou, não é que ela passa perto da empatia. Eu acho quase impossível desassociar os dois conceitos, né? Eu não consigo ter compaixão por alguém se eu não tiver empatia pela situação, por aquela pessoa. Eu preciso sentir, né? Perceber aquilo como um sofrimento e ter a real intenção de diminuir o sofrimento daquela pessoa. Vai muito além, né, do que a pena, né, ou o amor, né? Eu acho compaixão, e tinha comentado com você, eu assisti um TED de uma pesquisadora da Universidade de Coimbra, se eu não me engano, o nome dela é Marcela, alguma coisa que eu não me lembro, mas quem quiser ver, é só botar lá, compaixão, vai aparecer o TED dela, e ela explicando o quão genuíno é esse sentimento, quando todos nós temos a semente da compaixão no nosso ser, né? E uma pesquisadora mesmo, ela foi entendendo a evolução do nosso sistema cerebral, enfim, ao longo das milhares e milhares de anos que a gente está por aqui. E aí ela vai explicando isso, né? O mesmo cérebro que tem a capacidade de aflorar a compaixão também tem a capacidade de fazer atrocidades. Então, o que a gente precisa, primeiro de sabedoria, depois de coragem e depois de comprometimento para que a gente desenvolva na gente a compaixão. E eu acho que é por isso que a gente tem essa impressão de que muitas pessoas têm uma compaixão duvidosa, né? Que foi o que a gente resolveu trazer aqui para a nossa conversa. Exatamente. Compaixão duvidosa, quando a gente pensou nisso, neste tema, para a gente gravar, para a gente refletir aqui juntos, né, junto com as pessoas que nos acompanham, falar. É um tema bem delicado, né? Mas É. assim, é bem delicado. Mas quando eu penso em compaixão duvidosa, eu penso em me colocar e fazer um convite a todos a se colocarem no olhar do verdadeiro sentimento da compaixão, que é esse que você já falou, que eu trouxe um pouquinho, e ver aonde a minha compaixão realmente está sendo genuína e onde ela está sendo duvidosa. Veja, quando a gente vê uma pessoa em situação de rua, muitas vezes a gente tem a compaixão, vê, poxa,
que triste, dias frios, Uhum. fome, né? Eu tenho a minha casa, meu lugar quentinho para ficar, eu tenho meu alimento, aquela pessoa não tem, e não dou um passo por nada. Será que isso é compaixão? Será que isso é compaixão? Né? É, É isso, é por isso que ela fala, né? A gente precisa associar compaixão com ação. Na verdade, acho que nem foi na palestra dela que eu vi isso, foi na Monja Coen, também falando sobre esse tema. sim. Compaixão só é genuína se vier junto com uma ação. Ela não é contemplativa. Ela não Hum, é, ai, olha a situação daquela pessoa. Não, é, olha a situação daquela pessoa, o que eu posso fazer para melhorar, para amenizar aquela dor. Né? Então, de todas as formas, né, que a gente tratar desse tema, acho que é muito importante a gente deixar claro que, inclusive nós, né, nos colocamos nesse questionamento, né? Até onde eu também, a minha compaixão é de fato compaixão. A gente não está aqui hora nenhuma falando, ah, é porque a gente faz, a gente acontece, de jeito nenhum. não, Quantas vezes nossa, a gente teve esse olhar contemplativo, né? Que não gera nada, né? E se a exatamente. gente pensar assim, que quantas pessoas, né, a gente precisa influenciar com as nossas ações, através de realmente uma movimentação nesse sentido, para que a gente tenha aí uma revolução da compaixão. Imagina um mundo, né, uma sociedade inteira que realmente tenha pessoas que tenham compaixão pelo outro e por si, né? A gente também tem aí esse outro caminho de uma dureza tão grande com a gente mesmo, né? Que a gente não se permite, às vezes, errar, falhar, né? Às vezes a gente nem reconhece o nosso próprio sofrimento. Então, eu acho que a compaixão tem aí um quê muito transformador, mas que a gente ainda precisa ir muito além para chegar nela, de verdade, É. assim. Eu acho que a gente reconhece aí também os nossos limites. Uhum, E alguns dos nossos limites nós conseguimos superá-los através de passinhos curtos, lentos, mas na tentativa de realmente de acontecer uma superação desses limites. Alguns a gente não vai conseguir mesmo. uhum, O mesmo morador de rua, né, uma pessoa em situação de rua que a gente estava falando, sim, vem bate a nossa porta e nos pede um prato de comida. A gente entrega o prato de comida, mas muitas vezes tampando o nariz porque aquele irmão, aquela irmã não teve condições de tomar um banho, que o uhum. cheiro é muito forte. Olha, tá aqui, mas não chega perto de mim. Aí É, entra correndo para casa com aquela falsa sensação. Ai, eu fiz um bem para uma pessoa. fiz a Ai, minha mas parte, nossa, né? fiz a Fiz a minha minha parte. parte. Mas a pessoa fedia tanto que não tinha condição de eu ficar perto. Não é que você tem que abraçar realmente essa pessoa, mas será que até isso precisa ser falado também, Uhum. né? É, Não é todo mundo também que tem condições de oferecer. Quer entrar na minha casa e tomar um banho, né? É difícil, muito, é é muito delicado. difícil. Tem um limite aí, né, da capacidade de cada um. Mas eu acho que o grande desafio é exatamente esse, né? É a gente Uhum, reconhecer o próprio limite e estar tá sempre se desafiando a passar um pouquinho, né? exato. Alcancei um estágio, até aqui já está confortável para mim. Qual é meu próximo passo? Até onde eu vou? E você estava falando, eu me lembrei, eu nem acompanho muito a trajetória do padre Fábio de Mello, mas eu me lembrei de uma entrevista que eu vi dele, não sei mais aonde, falando que uma vez ele foi numa festa de muitos famosos. E naquela festa tinha, você já ouviu essa história? Eu vi De, ele contando. naquela festa tinha eu acho que era um travesti, Era uma alguém, travesti. era uma travesti, né? Era. E ele ficou muito constrangido porque ela veio pedir foto com ele, né? E ele ficava pensando na hora, mas como que eu vou tirar foto com essa pessoa? O que vão achar de mim? Vão achar que eu estou apoiando? Muitas coisas passaram na cabeça dele, ele acabou tirando aquela foto, mas muito constrangido.
E ao longo da festa, alguém contou para ele quem era aquela pessoa. E muito mais do que isso, o que aquela pessoa fazia. A quantidade de pessoas, né, de travestis ali na Lapa, no Rio de Janeiro, que ele já tinha ajudado com um banho dentro de casa, moradores de rua, pessoas que se drogam, pessoas que têm muitos problemas, e ele pegava aquelas pessoas e levava para casa dele e cuidava. E não importava se no dia seguinte a pessoa ia fazer tudo de novo, né? Contra si próprio. Ele ia lá, resgatava de novo aquela pessoa, botava para dentro de casa. E eu me lembrei, você falando, do Padre Fábio falando isso. Puxa vida, eu sou um religioso e eu nunca Uhum. botei ninguém dentro da minha casa. Quem sou eu para ter vergonha ou qualquer tipo de restrição de tirar uma foto do lado dessa pessoa? Essa pessoa que devia ter vergonha de mim, né? E eu falei, puxa vida, que depoimento bonito isso. Né? Desperta na gente essa autocrítica, né? Que é tão importante, que às vezes a gente deixa passar, né? A gente passa pano. Enquanto você estava falando aqui, eu já joguei aqui na busca e já achei aqui a foto dele na internet. A travesti se chamava Luana Muniz, ela já faleceu com 56 anos. Puxa, tão nova. Ela era uma ativista LGBT, né? E enfim, ela tinha esse esplêndido trabalho de compaixão com o próximo. Compaixão que muitas vezes, e eu acho que durante todo o processo de vida dela, ela não recebeu dos outros. Mesmo que um tanto duvidosa ali por parte do padre Fábio de Mello, e depois ele aprendeu e ali entendeu que ele estava diante de um ser humano, ela recebeu ali também uma gota de compaixão por parte dele. Ela queria ela se sentiu honrada, ela estava... Porque o que acontece com as pessoas travestis, trans? Elas muitas vezes, elas estão tão socadas da vida que às vezes elas nem se sentem dignas de estar perto de um padre. Que não merecem, né? Que não merece. E quem é um padre? É um ser humano como qualquer outro. Não tem diferença nenhuma, não é melhor do que ninguém, na minha opinião. E nesse sentido, aproveitando esse gancho, é onde a gente também existem aquelas falas cristãs, para mim duvidosas, onde é falado, a gente acolhe o pecador e não o pecado. Isso para mim é uma compaixão duvidosa, porque quando eu quero ser acolhido com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, com tudo que eu vivi, integralmente. Se eu for falar que eu acolho uma pessoa, eu tenho que acolher do jeito que ela é. Agora, independente das coisas que ela fez ou faz. Só fazendo um parêntese no que você está falando, isso não significa que a gente vai aceitar ou não vai fazer nada para que a pessoa se melhore, né? A ideia é tirar a pessoa daquele sofrimento, se ela está com algum tipo de sofrimento. Então, a gente não está aqui dizendo que a compaixão aceita tudo, a pessoa está ali se drogando, eu acolho e não faço nada para tirar ela daquele vício. Não é isso. Não é isso. Ou qualquer outro tipo de situação, né, dessa forma. Agora, isso, logicamente, não tem nada a ver com as pessoas, né, que estão ali no LGBTQIA+, que são como são. E aí não tem isso de eu querer corrigir ou não corrigir, é você aceitar a pessoa como ela é. Né? Pois então, mas... tem esse limite, né? As pessoas divorciadas, as pessoas separadas, e independente muitas vezes de religião, sofrem com olhares, com críticas, com falta de compaixão. Né? Então eu acho que nesse sentido que a gente precisa avaliar o que realmente é a nossa compaixão. O que realmente a gente está fazendo é para estender o braço para o outro, o que realmente a gente está fazendo de acolhida pelo outro. Será que eu estou sendo realmente verdadeiro? E não é uma fala para desestimular, então eu não vou tentar mais. Esse negócio de compaixão não é para mim. Não é isso. Né, Tati? Não. E fica fácil, né? Ai, não, isso é nobre demais, não dou conta, não. Não é, gente.
E olha só, mais uma vez, a gente está falando aqui, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, eu estou falando, eu estou ouvindo, porque eu também preciso melhorar, eu preciso também avaliar as minhas compaixões duvidosas. Eu tenho muito que aprender e muito que melhorar. Então, esse é o nosso convite para a gente fazer isso juntos, para nós tentarmos refletir sobre essas questões de compaixão duvidosa. E até resgatando um pouquinho a questão da empatia, né? Esse é um exercício que eu, com alguma frequência, faço. Né? Porque a primeira coisa que a gente normalmente faz é julgar o outro, né? Na sequência, depois que eu cometo esse deslize, eu começo a pensar, se eu tivesse, naquela situação, né? Se eu tivesse tido a educação que essa pessoa teve, se eu tivesse convivido com as pessoas que essa pessoa conviveu, se eu tivesse vivido aquilo, se eu tivesse essa história de vida, será que eu realmente reagiria diferente do que aquela pessoa? Será que eu não seria capaz de fazer a atrocidade XPTO que essa pessoa fez? E normalmente eu falo, puxa vida, né? Vamos baixar um pouquinho, porque é muito fácil, na minha condição, julgar o outro. Por isso que a gente estava falando da empatia, né? A empatia é isso, é você compreender. Claro que a gente nunca vai sentir a dor do outro, isso é uma utopia. Não. Mas a gente pode compreender a trajetória do outro, entender o que está levando o outro àquele desequilíbrio. Né? Quantas pessoas a gente sabe, ou que, né, tem uma falta absoluta de amor, de afeto. São pessoas que só vão, infelizmente, pelo menos até aquele momento, ser capaz de devolver ódio, raiva, mágoa, inveja, porque nunca receberam nada diferente. Né? Então, o que eu posso fazer para fazer com que essa pessoa olhe para um outro lado, né? Bote aí uma lentezinha mais colorida na vida e veja que pode ser diferente. Né? Acho que isso é a compaixão. Vai do ouvir alguém, vai do não julgar, mas vai muito e precisa ir da ação. O que eu posso fazer para diminuir o sentimento de sofrimento que aquela pessoa está tendo? Que às vezes nem ela se reconhece sofredora. Né? Às vezes ela tem uma armadura tão grande que nem ela se percebe assim. Queria trazer, a gente está nos últimos dias aí com uma discussão grande sobre a questão da violência doméstica, violência contra a mulher, sobretudo num caso que moveu todo o país, lá daquele DJ, se eu não me engano ele é da Paraíba, né, no Nordeste. Eu acho, não sei. Que agrediu a esposa, está preso, enfim, foi preso. Houve uma grande comoção e com razão em favor da mulher, e isso sempre tem que haver. Mas você acredita que ela desabafou em entrevista que pessoas estão escrevendo nas redes sociais de que ela deve passar fome, de que ela deve sofrer por tudo isso que está acontecendo? Quer dizer que ela sofreu agressão, a pessoa não teve o mínimo de compaixão e empatia e ainda acha que ela que estava errada. E que ela tem que passar por tudo de pior ainda, porque o cara foi preso. Então, ele foi preso, ele perdeu contratos de trabalho, enfim, ele tem que arcar com a responsabilidade dele dos atos dele, né? Exatamente isso, ele tem que arcar. É só isso. Exatamente. E agora, onde está a compaixão com a mulher? Que sofreu agressão, imagens horrorosas que eu não gosto de ver. Horrível, horrível. Eu não gosto de ver. Rapidamente, mas não. Né? Aí você fica, poxa, que capacidade o ser humano tem de fazer isso com o outro. Agora, que capacidade o ser humano tem que vir de apedrejar uma mulher que sofreu com violência doméstica? Gente, uau! Aí, muitas vezes a mesma pessoa que bate no peito, que faz isso, que acontece, que dá cesta básica e que reza não sei na onde, que é muito bom e não sei o quê, e deseja um negócio desse para a pessoa.
Por isso que a pesquisadora que eu comecei falando, né, a Marcela, lá de Portugal, por isso Sim. que ela fala, né, desse mesmo cérebro, nós somos capazes de extremos, de atitudes, né, que nos levam realmente a sentimentos mais nobres e também aqueles mais medonhos, né? Então, Uhum. é o que a gente alimenta. E acho que esse é um ponto de partida, sabe? Sim. Do que eu estou me abastecendo, né? Do que eu sou capaz, né, de discernir. Quais são as pessoas que eu admiro? Talvez fazer, porque teve uma questão também, né, que esse DJ aí, não sei se isso permaneceu ou não, mas enfim, por um período, logo que saíram as notícias, ele aumentou o número de seguidores dele nas redes sociais, Aumentou 100, 200 mil. Eu não sei se 200 as mil. pessoas ficaram curiosas em saber quem ele era, porque aqui pra gente, né, estado de São Paulo, enfim, não sei o quanto ele era. Eu nunca tinha ouvido falar nele. Talvez ele fosse muito famoso lá no Nordeste, mas não sei o quanto ele era famoso aqui. Talvez as pessoas tenham ficado curiosas para ver do que se tratava. Mas daí a passar a ser um seguidor, acho bastante duvidoso, né? Que intenção foi essa? Mas, enfim, a gente parar para pensar, por quê? Né? Por que eu me interessei por esse tema? Por que eu segui essa pessoa? Né? O que eu achei? Por que eu reagi dessa forma ou de outra? Qual dos dois lados eu estou abastecendo? Né? Qual é o lado que favorece com que um dia eu seja capaz de ter compaixão por alguém? Que lógico, a gente tem compaixão, é muito fácil, né? A gente ter compaixão por aqueles que nos cercam, por aqueles que nos são entes queridos, pelos nossos amigos. Aí é, né, mais tranquilo. Mas e pelos outros, né? Por aqueles que a gente não conhece, por aqueles que têm dores tão profundas e a gente nem se interessa por elas. Qual é o caminho, né? Eu acho que é isso. Não vamos fazer assim e nos descobrirmos pessoas compassivas. Não vai ser assim. Uhum. Precisa de um esforço aí, que eu acho que tem esse caminho mesmo, né? Olhar um caso tão horroroso como esse e analisar aí as partes, né? Talvez até desenvolver, ser capaz um dia de ter compaixão por ele, que com certeza está perdido na vida, está desorientado, está, né? É claro que ele tem que pagar por todos os erros que cometeu, mas e daí? Né? O que vai ser desse ser humano? Será que alguém vai ter compaixão por ele e tentar resgatá-lo para uma. Teve uma reportagem, até acho que foi no Fantástico ontem, não tenho certeza, de um terapeuta, enfim, que resgata essas pessoas com terapia de grupo, os agressores. Sim, ele participa de um grupo, né? Ele é um filósofo, na verdade. Filósofo, É um isso filósofo e mesmo. trabalha com os agressores. Isso é compaixão, entendeu? Ele não está hora nenhuma isentando o agressor da responsabilidade, da culpa, né, que ele tem perante a legislação, enfim, perante a pessoa, mas ele está falando, olha, vem cá, né, vamos fazer alguma coisa para você se melhorar. E tinha um índice muito significativo aí da não recorrência das pessoas que passam pelo grupo dele, né? A grande maioria, sei lá, acho que a recorrência era só de 2%, enquanto que os que não recebem esse tipo de atenção, mais de 60% são reincidentes. Então, isso é compaixão, sabe? É bonito da gente ver que alguém falou assim, peraí, né? Esses homens que agridem, eles têm um histórico, eles foram de alguma forma, né, levados aí, não de forma involuntária, né? Eles abasteceram isso. Mas como Medida é que eu socioeducativa. desconstruo isso? Exatamente. Como é que eu desconstruo isso? Se foi o grupo que fez esse homem, né, ser como essa convivência com tantos homens tão agressivos, enfim, vamos botar eles juntos de novo e vamos desconstruir isso. Né? Eu achei muito interessante. É um exemplo de compaixão. Não é você olhar para esse cara e falar assim, ai, mas coitadinho, tá preso. Isso não é compaixão.
Né? Ele está preso porque ele cometeu uma infração gravíssima, então Exato. ele tem que estar preso. E quando ele sair, que ele tenha chance. Exatamente, exatamente. Não de bater em outra mulher novamente. Não, pelo amor de Deus. Né? Mas de ressignificar a vida dele, né? Enfim. Eu fico com um coração bem duro com essas situações de violência contra a mulher. E aí é onde eu falo que eu preciso trabalhar o meu coração para compaixão, porque para mim é bem difícil olhar para um cara que pratica violência contra a mulher e eu sentir compaixão. Não, que é uma coisa que eu preciso melhorar e amadurecer. Eu não estou dizendo que a compaixão foi minha, não. Eu só dei o exemplo que a compaixão foi daquele filósofo que montou um grupo que recupera essas pessoas. É a questão da ação, né? Que a gente estava falando lá atrás. Ele fez alguma coisa efetivamente. E aí você fala, puxa vida, isso é ter compaixão. Né? Eu já trabalhei pelos agressores. Eu já trabalhei esse tema num programa, quando eu era apresentador, e aí eu tinha ali presente uma delegada e uma psicóloga. Né? Foi bem no início da pandemia que a gente estava falando do aumento do número de casos de violência. Né? Enfim, gente, por exemplo, voltando para a nossa compaixão duvidosa, agir de compaixão num caso de violência contra a mulher, não é achar que ela merece, pelo amor de Deus, mulher nunca merece violência nenhuma. Ninguém, né? Ninguém merece. E jogar fora também aquela conversa, aquele velho ditado popular que briga de marido e mulher, ninguém mete colher. Mete sim. Mete sim. Então, se a mulher hoje vem com X vermelho na mão ou com X em caneta, te mostra, ela está pedindo ajuda, tenha compaixão, ajude, de verdade, liga para a polícia, dê um jeito de pegar o endereço dela, dê um jeito, sabe? Usar a sua compaixão de forma inteligente para ajudar, porque se compaixão é que a gente é o querer e ter a atitude de fazer com que a pessoa saia do estado de sofrimento dela, este é um grande exemplo que a gente pode ter. Se uma mulher pedir socorro, se a gente vê uma mulher sofrendo agressão, a gente tem. Não é que a gente vai entrar. Eu não sei brigar, nunca briguei na minha vida. Eu não vou entrar no meio de briga nesse sentido. Né? Mas, por exemplo, teve um caso também no início da pandemia de que a mulher escreveu com um batom na toalha de banho no prédio onde ela morava, jogou pela janela do banheiro pedindo socorro, alguém achou, viu aquilo e conseguiu pedir ajuda para aquela mulher. Olha. Alguém poderia ter passado, olhado, imagina, não vou mexer com isso não tem nada com isso, entendeu? Então, ter compaixão é saber agir, tentar saber agir, pelo menos, em momentos que nos carecem de apoio, né? É isso mesmo. E eu falo mesmo, a gente precisa desenvolver isso. Tem que ter intencionalidade, sabe? Eu gosto dessa palavra. E é quando você para, reflete e intencionalmente você está fazendo isso. Eu quero ser uma pessoa mais compassiva. O que eu preciso fazer? Sabe? É parar e prestar atenção em como a gente reage, o que a gente faz, o que a gente não faz. Né? Até onde a gente é capaz de ir, e de novo, esse é só um convite, né? Que a gente faz para que cada um reflita como a gente está refletindo, como a gente se vê ainda tão distante, né, do que a gente entende que pode um dia vir a ser. Mas a gente está nesse caminho do questionar, sabe? De falar assim, não, peraí, né? Esse primeiro julgamento que eu fiz foi muito ruim. Então, deixa eu reformular isso na minha cabeça. Porque a gente julga, a gente tem um monte de imperfeição aí, né? Mas a gente precisa lutar com a gente mesmo, né? Nosso lado sombra e nosso lado luz existem. Então, vamos tentar alimentar mais a luz do que a sombra, né? Eu acho que é importante. Exatamente. Vamos trabalhar a empatia, vamos agir com o coração, vamos nos colocar no lugar das vezes que erramos, como nós gostaríamos também que as pessoas nos ajudassem. Porque nós não somos um erro. Nós não somos resultado dos nossos erros. A gente tem possibilidade de melhorar e de mudar. Todos nós, sem exceção.
É isso aí. É isso aí. Eu acho que se você está aí acompanhando a gente, vendo pelo seu smartphone, assistindo no seu computador, está aí em casa na boa, está no transporte, não sei de que forma você consegue nos acompanhar, está com a sua família. Aproveita para curtir o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal se não é inscrito ainda, compartilhe para que mais pessoas também venham participar com a gente dessas nossas reflexões, porque o que a gente quer é propagar cada vez mais. E a gente quer melhorar enquanto pessoa, né? E parar de ter Exatamente. compaixão duvidosa. Eu quero parar de ter compaixão duvidosa, ser uma pessoa Eu melhor. também. Eu também. Ter compaixão verdadeira, né? Exato. É isso aí, Rô. Amiga, mais um papo gostoso, hein? Ah, a gente, se deixar pela gente, a gente fica aqui, né? Ah, fica. Mas Fica. semana que Almoço, vem tem mais. chance. Uhum. Com certeza. Um grande beijo para você, minha amiga, Para você também. e para você que nos acompanhou. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.